Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13:5. A autoexaminação, de acordo com a vara de medição da cruz, está aqui exigida. A fé é a cruz, isto é, Jesus Cristo e este crucificado. Se o Espírito Santo fez o apóstolo Paulo colocar isso na palavra de Deus, que devemos examinar a nós mesmos, então devemos perceber o quão importante tudo isso é. O que está realmente em jogo? A coisa mais importante do mundo que está em jogo é a sua alma eterna. Não há nada mais importante do que isto. É por isso que o Espírito Santo também teve Pedro dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 1:10. O engano é uma das maiores armas de Satanás. Foi a arma com que ele causou a queda de Eva e com isto Adão, também que condenou toda a raça humana. Na medida em que o engano foi a principal arma de esforço de Satanás, isso significa que a raça humana é atormentada com engano, o que significa que é tão fácil para os seres humanos serem enganados, mesmo os crentes. Quando Paulo usa o termo fé, ele não está falando de fé em geral, mas sim a própria encarnação do cristianismo, que é referido-se como a fé. Ele responde à declaração de Jesus Cristo e este crucificado. Como foi dito, isso significa que a cruz de Cristo é o critério, a vara de medir, o fio de prumo. Tudo que é para ser medido por esta vara, e que por si só, que com efeito, é a palavra de Deus. Esta é a coisa mais alarmante sobre o evangelho moderno, que não é o evangelho da cruz de Cristo, mas algo completamente diferente, e é aceito por milhões. Como exemplo, veja o esquema da vida com propósito. No momento da redação deste artigo, o livro Uma Vida com Propósito vendeu mais de 30 milhões de cópias. Ele está sendo adotado por praticamente todas as denominações e igrejas, e até mesmo pelo mundo dos negócios. Esta ampla aceitação deve ser um sinal de alerta, para ter certeza, e como é óbvio, a cruz de Cristo não tem esse tipo de recurso. Na verdade, a cruz de Cristo tem pouco apelo a todos. Não há cruz na doutrina da vida com propósitos, e por esta razão é basicamente errada. Para ter certeza, a cruz de Cristo, que é a fé, não é atraente em tudo para o mundo e, infelizmente, não é atraente em tudo para a igreja. Mas ele passa a ser o caminho, e, na verdade, o único caminho. Então, quando Satanás e as suas mercadorias são olhadas de perto, mesmo que ele coloque uma fachada diferente de tempos em tempos, mesmo assim, quando aquela fachada é removida, é o mesmo espírito de engano. Ou um Cristo sem a cruz e um evangelho sem a cruz. Todo crente deve fazer exatamente o que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aplicando a vara de medida da cruz para o seu sistema de crença, se não medir, abandone aquilo que você creu anteriormente. Então negue todas essas doutrinas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga a Cristo. Lucas 9:33. Para pedir o devocional diário Palavra do Expositor dos Estados Unidos, ligue para 1-800-288-8350. Ou do Reino Unido, ligue para 0808-234-4941. Demais países, liguem para 001-225-768-3500. Ou peça seu devocional diário por online na sunlifetv.com.